Oi, Betânia, tudo bem? Tô esperando o Alan aparecer. Apareceu. Ixi, mudou o ícone aqui, como que eu chamo ele? Deixa eu ver. Oi, Maria, Céia, sejam bem-vindos. Bem-vindas, né? E aí, Cheguei. Vaso, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem? Tudo, e você? Joia, graças a Deus. É isso aí. Então, Bom, pessoal, a gente... Você ia falar? Pode falar, Alan, acabei te interrompendo aí. não, se aparece com a história dos Hebreus de Flávio José foi atrás, não tem como a gente não comentar, né? No comentário, né? Esse daqui é aquele da minha mãe emprestado. Já foi lá, o bom de mãe que gosta de ler também é isso, né? Eu já fui lá, já peguei É, emprestado já. é isso aí. Então é isso aí, povo. A gente estamos voltando à nossa saga de lives. Não vamos parar mais agora, né? A gente sempre. Esse livro aí. É bom, hein, gente? Só que é uma grossura do bicho, olha isso. É um grande desafio. E isso porque vai até Jesus só, hein? Vai de É, Gênesis até Jesus, ainda falta coisa aí. Mas é isso aí, é. pessoal. A gente está voltando às nossas lives agora. A gente passou por um período aí de tomar N decisões aí. E a gente também estava passando pela questão da série, né? Da nossa série Salvação. Então a gente está reorganizando algumas atividades aí. E enfim, a Graças gente a voltou Deus. para a live aqui, para o nosso padrãozinho de live, que a gente gosta muito de fazer. E então, assim, já vou passar algumas novidades. A gente vai voltar com o nosso canal. A gente já tem uma próxima série, mas ainda não vou falar sobre ela. A gente já tem uma próxima série que vai ser um pouco parecida também com a série Salvação, onde a gente vai fazer ali uma produção inicial para iniciar a série. Não vou falar sobre ela, mas durante a semana a gente vai voltar com o Pela Manhã, que não vai ser mais o Pela Manhã. Agora a gente mudou o nome, vai ser uma mensagem. O Pela Manhã foi por um tempo, serviu bastante a gente. Agora a gente vai mudar um pouco, vai ser uma mensagem, né? Mas vai continuar os vídeos ali no mesmo formato. Bom, para quem não sabe, a gente tem um culto sábado ali em Osasco, o endereço tá na nossa bio lá. 8 horas, não, 18 horas, às 6 horas da tarde, todo sábado a gente está tendo nossos cultos. Em 15 dias a gente se reúne para fazer uma oração no monte, para quem conhece, né? Um lugarzinho lá que a gente vai, faz uma oração a cada 15 dias e também a cada 15 dias a gente voltou com a nossa live. Óbvio que muitas outras atividades vão aparecer também. A gente fez alguns dias passados, a gente fez a imersão, né? A imersão do Ministério Carmel, onde a gente passou um pouco sobre o que a gente acredita, sobre as nossas raízes, aquilo que a gente veio para tentar dar uma quebrada em algumas visões. E é isso, gente. Então, sejam todos bem-vindos. A gente voltou aqui com a nossa live, então a cada 15 dias, próximo domingo não vai ter a live, mas voltando vai ter. E a live vai ser sempre dessa forma aqui, uma forma muito dinâmica, na medida do possível que a gente conseguir participar aí dos comentários com vocês falando, a gente vai responder, é para ser uma coisa bem dinâmica mesmo. E a gente sempre fala sobre temas que o Senhor propôs no nosso coração, né? A gente não tem uma lista de temas e a gente vai tirando temas, não. O Senhor vai colocando, até ontem à noite o tema era fé, né? E aí do nada o Senhor mudou o nosso coração. Aí hoje a gente vai falar sobre o tão falado Eis-me Aqui, né? Aí eu queria só fazer uma introdução para quem já está assistindo, né? O que, que é esse Eis-me Aqui? Eu coloquei lá Eis-me Aqui. Eu não lembro como trabalhar para Deus, como que foi? Eu não lembro como que eu coloquei. Mas enfim, eu não lembro. No post aí, né? Eu coloquei como eis-me aqui, como trabalhar para Deus, alguma coisa assim, né? Mas enfim, eu vou explicar o que, que é isso. É, então, assim, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entramos numa comunidade de fé, entramos em alguma igreja, em algum ministério, a gente entende alguma coisa. Uma das primeiras coisas que a gente entende é que a gente também pode fazer algo, né? Porque o evangelho é sobre serviço. Né? Tudo que o Senhor faz na nossa vida, raramente ele faz só para nós, ele vai fazer para que você sirva outras pessoas. Então, ele vai prosperar a sua vida, talvez, para que você prospere como ser usado por Deus. Isso, muito obrigado, Betânia. É exatamente isso. Então, quando você entra em uma comunidade, você aceita o Senhor como seu Salvador, você já vira um praticante do Evangelho. Então, você já vai começar a servir, você já vai começar a abençoar outras pessoas. E existe alguns no meio de tudo isso, existe algumas muralhas que a gente precisa passar para ser usado por Deus, mas é isso. O que, que é ser usado por Deus? Vai falar assim, Senhor, olha, eu acredito em você, eu confio no Senhor,
eu entendo que o Senhor morreu na cruz para limpar os meus pecados, para me dar uma vida nova, então agora eu sou um trabalhador. Agora eu quero fazer parte não do que eu vou fazer, tá? Não do que nós vamos fazer como Ministério Carmel, não do que você pode fazer como pessoa, mas fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Né? E fazendo parte daquilo que o Senhor está fazendo, ele vai dar algumas atividades assim para diversas pessoas. Então, para começar isso, eu queria ler um texto com vocês, que fica lá em 1 Samuel, no capítulo 3, é um texto bem famoso que deixa isso muito exemplificado. 1 Samuel, capítulo 3, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Para vocês, mas está lá em 1 Samuel, capítulo 3. Aí depois vocês leiam lá para entender um pouquinho melhor, que eu vou ler um pouco mais rápido também, porque o texto é um pouco longo. Eu vou ler até o versículo 10, tá? Então diz assim, ó. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, Senhor. Me chamou? Eli, né, que era o sacerdote da época, porém disse, não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli, meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e lhe disse, vá e deite-se. E, se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, o Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Isso assim, tá, fala, pois o teu servo está ouvindo, tá na versão aqui que eu li, tá? Que é NVI, que é a nova versão internacional, mas em outras versões, na ARC, na ARA, tá falando esse eis-me aqui. Então é interessante a gente já começar a fazer algumas diferenças, né? Talvez a gente precisa separar algumas coisas. Talvez quando a gente olha uma pessoa que está sendo usada por Deus, sendo numa ministração, sendo através de uma profecia, sendo através do louvor, e às vezes você olha e você, talvez a pessoa que ainda acha que não está sendo usada por Deus, ela começa a olhar e fica assim, meu Deus, mas o Senhor precisa aparecer para mim, eu preciso que algo sobrenatural aconteça para mim começar a fazer algo para o Senhor, eu preciso que o Senhor me chame, que Ele coloque a mão sobre mim através de um profeta e fale assim, olha, agora você vai fazer isso. E é muito importante a gente ler, no primeiro versículo aqui diz assim, ó, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então aqui a gente já vê um contexto de um menino que havia sido separado para ser treinado, para ser sacerdote, para ser profeta na época. Depois, se você ler 1 Samuel, você vai ver a história de Ana também, que é incrível. E ele era separado para aquele serviço, mas ele ainda não... A palavra do Senhor diz que ele ainda não conhecia a voz do Senhor, mas ele estava dentro de uma casa onde havia homens de Deus. Então isso não era um empecilho para ele fazer algo para o Senhor. Então o que eu quero exemplificar aqui nesse momento assim, nós não precisamos que o Senhor apareça através de uma visão, através de um sonho, através, sabe, que você tenha uma experiência sobrenatural com Deus para você começar a fazer algo para Ele. Agora, o que é esse trabalho? O que é esse eis-me aqui? Cada pessoa, quando nós começamos a analisar as Escrituras, a gente vai ver que cada pessoa tem um chamado. Cada pessoa foi chamado para trabalhar em alguma parte desse grande exército de Deus, nessa obra de Deus. Porque a obra do Senhor é exatamente essa. Quando o Senhor disse ali para os seus discípulos ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele estava falando, olha, eu vou caminhar com vocês e esse é o nosso trabalho. Então você participar daquilo que o Senhor está fazendo é você trabalhar para Ele, é você falar, eis-me aqui, Senhor, agora eu estou disposto a trabalhar para Ti. Então, Samuel, ele não se limitou a isso. Ele tinha o Senhor no seu coração, ele sabia que ainda na época ainda não tinha a revelação de Jesus, mas ele já tinha esse relacionamento com Deus, mas ele ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Mas isso não foi um empecilho para que ele fizesse aquilo que ele precisava fazer. Então, assim, o conselho que eu dou para todo mundo que está nos assistindo hoje, assim, não espere algo sobrenatural para trabalhar para o Senhor. Sabe, se alguém vir
conversar com você e você perceber que a pessoa ela precisa de uma mensagem de Deus, só feche seus olhos e fala assim, Senhor, me use. Sabe, que o teu Espírito Santo me toque agora para me trazer palavras de conforto a essa pessoa. Seja num falecimento na família, seja numa doença, seja um momento de depressão, um momento de extrema dificuldade, se permita-se ser usado por Deus. Sabe, não fique achando que o Senhor usa o fulano que está na mídia, o fulano que tem 10 milhões de visualização no YouTube, o fulano que é o pastor de tal ministério. Não, o Senhor ele está pronto a usar todo mundo. Basta que você realmente se coloque à disposição, assim como Samuel fez. Ele falou assim, eis-me aqui. Então isso é fundamental, a gente já começa a quebrar algumas coisas. Não pensa que Deus usa pessoas específicas, pessoas que estão... A grande realidade é que a grande maioria das pessoas que o Senhor usa, talvez você nunca vai conhecer, porque não são pessoas que estão na mídia, não são pessoas que são assim, famosinhas, digamos, né, no meio gospel, né? Porque essas pessoas que estão no meio gospel, elas vão aparecer. Não estou falando que não é um propósito na vida delas, mas assim, a grande maioria das pessoas que o Senhor usa está no meio dos trabalhadores, sabe? Numa guerra, sempre vai ter alguns famosinhos, né? Tem lá o general, aí tem, sei lá, eu não conheço muito de estrutura de exército, mas eu sei que tem o general, tem o chefe, tem o cara que fica lá no escritório mandando todo mundo. Por exemplo, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, já vem Hitler, Churchill, né? Que são os caras que estavam liderando, mas quantos soldados que não perderam a vida, quantos soldados que não foram chave, às vezes, para vencer uma ou outra batalha. Então, a vida, ela funciona dessa forma. Então, algumas pessoas vão ter, sim, muita evidência. Por exemplo, a gente fala, vamos pensar aqui no Ministério de Louvor amplamente famoso. Todo mundo já pensa no Diante do Trono, que eles estão aí anos e anos aí sendo usados por Deus, fazendo aquilo que o Senhor chamou eles para fazer, amém. Mas tem inúmeros ministérios de louvores, ministérios locais, ministérios às vezes familiares que estão louvando, pessoas estão sendo curadas, o Senhor está se manifestando em algum culto através da vida daquelas pessoas. Então é primordial a gente entender isso. Não quer dizer porque para mim ser usado por Deus, eu preciso ser famoso, eu preciso estar na internet, eu preciso estar na mídia, eu preciso ligar uma live aqui, aparecer 100 mil pessoas e só assim o Senhor vai me usar. Não, a gente está muito enganado. O Senhor ele vai te usar dentro do seu próprio lar. Talvez para dar uma mensagem de conforto para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, sabe? Para você transformar o ambiente de trabalho que você vive. Então, assim, você sempre, quando você diz eis-me aqui, você está disposto a que o Senhor te use. E o Senhor te usando, independente de onde você esteja, Ele vai te usar. Então vamos já quebrar algumas coisas aqui, né? Talvez a gente pense assim, o Senhor não está me usando porque eu não estou aparecendo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez o seu chamado realmente não seja aparecer. Talvez você vai aparecer na sua cidade, na sua vila, às vezes só na sua casa, às vezes só na sua igreja. Mas a gente já precisa quebrar, porque às vezes esse é um pensamento muito mundano nosso, muitas vezes, achar que o Senhor só usa aquelas pessoas que têm evidência. Não, é um pensamento muito mundano. Isso é o que o mundo põe de valor. Eu só vou valorizar aquele jogador, só vou valorizar aquela atriz, só vou valorizar aquela pessoa que está na mídia. Isso é um pensamento muito, muito mundano. O Senhor, ele usa quem ele quer, a hora que quiser, mas basta que você se coloque e você fale, eis-me aqui, né, Alan? É isso aí, Rick. Oi, gente. Paz do Senhor, teve o pessoal que entrou depois aí, né? Ô, Rick, é muito disso, né? Sabe o que eu estava pensando enquanto você falava aí? Muitas pessoas, até a gente busca um super-herói, né? A gente acaba buscando Exatamente. um super-herói, sabe? Uma pessoa que faz uma coisa fora da curva, sei lá, uma coisa que se destaca, digamos assim, né? Por que eu falo isso para você, Rick? Você usou muito bem o exemplo da guerra, né? Que tem um ou outro que se destaca. E um ou outro que se destaca por conta de algum evento, né? Eu lembro de uma guerra que teve que o que marcou muito foi um momento em que conseguiram colocar uma bandeira dos Estados Unidos em um determinado ponto. Eu não lembro qual foi essa guerra. Acho que foi a Guerra do Pacífico, se não me engano. Muito foi os Estados Unidos contra o Japão. Muito possivelmente. E colocaram lá... E aí, Diego, tudo bem? E aí colocaram lá aquela... E assim, mas, poxa, tanto de soldados, cara, sabe? E assim, não tem problema nenhum nessa coisa que se destaca, nem nada disso, mas o problema é inferiorizar o símbolo,
Porque o simples é a realidade. É a realidade. O cara que colocou a bandeira lá é a exceção. Agora, a realidade do nosso dia a dia é o cara simples, é o cara que muitas vezes não é comentado, não aparece. Em uma guerra de milhares de países, né? Se destacar um é muita covardia, né? Muita falta de buscar o entendimento do assunto, né? Então, o que eu entendo, o Rick, é que muitas vezes não tem problema nenhum em ter esses eventos, mas a gente precisa entender que aquele soldado que foi ali morto ali no início, ele é tão importante quanto, sabe? E qual é a analogia que a gente está fazendo aqui? Eu tenho certeza que essa é a analogia que você fez. A analogia é tarefas para o reino de Deus, todas elas são extremamente importantes. Extremamente né? importantes. A gente falou daquela questão a gente falou muito de uma live da questão que a gente foi entregar um café da manhã para um pessoal. E aí uma pessoa, tipo assim, eu não tinha muito espaço ali, né? Eu fazia uma coisa ou outra e tal. E eu falei, cara, eu vou cuidar dos cachorros aqui, tinha uns monte de dog lá e tal. E quando eu entreguei aquele pãozinho para os cachorrinhos ali, tipo assim, o pessoal pensava assim, não, os cachorrinhos não, né? Aí o pessoal mudou ali aquela questão, sabe? Então, muitas vezes, olha lá, um tá evangelizando, o outro tá ali, tal, mas uma coisinha simples ali, e foi ali, dar ali aquele alimento ali para os cachorros, fez com que as pessoas que a gente estava ajudando tivessem uma percepção diferente da gente, falasse, meu Deus, olha que esses caras se importam com o que a gente ama, né? Que seria ali os companheiros deles ali, né? Naquele dia, no dia a dia deles, né, o Rick. Sabe, essa questão, ela é muito interessante. Essa primeira questão da simplicidade do ser usado que você trouxe aí, né? Eu me lembro de uma vez que, de última hora, uma pessoa me chamou, e essa pessoa, eu sabia que ela passava por muita dificuldade, muitos problemas, assim, que eu precisava mesmo, assim, de um conselho legal, sabe? E olha, tá vendo, olha para onde eu tô indo. Eu precisava de um conselho legal na minha cabeça tal. E aí a pessoa falou, cara, preciso conversar com você, e não deu tempo de nada, e eu fui para Deus, né? Falei, pai, o que eu não tenho tempo de preparar alguma coisa ali na minha cabeça, estava pensando assim. E aí Deus tocou no meu coração, para você utilizar, seja você mesmo, seja o que você é, sabe? Não fica buscando o texto perfeito, a coisa perfeita, tal, isso é bom, mas seja você. E não tem forma melhor de a gente ser usado, o Rick, do que ser a gente mesmo. Não tem uma história melhor para eu contar do que a minha própria história, porque na minha própria história eu sei a importância de cada detalhe das coisas que aconteceram ali na minha vida. Então é a minha própria história. Não tem que inventar muito, né? Eu falei disso no sábado lá, o exemplo do Felipe, né? O Felipe tá ruim da gripe, talvez ele não entre na live. Mas eu tenho um exemplo, né? Tipo, não sei se você está sabendo dessa história, que ele foi para um cabeleireiro e uma pessoa passou muito mal, e o Espírito Santo falou para ele, tipo assim, vai lá, e ele, não vou, porque é difícil realmente essa questão de vou, não vou, é uma questão difícil, né? E aí ele pegou ali e foi lá e ele tinha o curso ele tem o curso de primeiros socorros e salvou uma vida. Ele estava falando ontem para mim, depois do culto, falou, e o engraçado é que eu nunca fui cortar cabelo de sábado à tarde. Do nada eu fui cortar o cabelo e aconteceu isso. Então, só para nós todos termos uma ideia, né? O Felipe, ele é novo convertido, ele está iniciando. E Deus usou aquilo que ele tem, utilizou aquilo que ele tinha, né? E uma coisa interessante, Rick, que eu prestei atenção, assim, você falando, é engraçado que conforme a gente vai falando, você vai ministrando, Deus vai ministrando no meu coração aqui também.
É interessante que o Samuel, ele tinha a preocupação de entender quem o estava chamando. E ele levantava, ia lá ver o que era, o que não era. Primeiramente, ele pensou que era o Eli ali, né, o sacerdote. E ele realmente foi até aquele local e tal, mas, na verdade, ele não tinha que sair correndo para nada, ele não tinha que ficar desesperado com nada. O que ele tinha que fazer era simplesmente dizer: eu estou aqui, eis-me aqui, sabe? O eis-me aqui não é o, tipo assim, vou preparar tudo aqui, fazer todo um cronograma, não. O eis-me aqui é: o que o senhor quer que eu faça? Quando as pessoas me chamam no WhatsApp, e eu já pergunto qual a boa, né? Eu pergunto qual a boa pro pessoal, e aí, qual a boa, tal. É mais ou menos isso, sabe? O pai nos chama para algo e fala: pai, o que o senhor quer que eu faça? É muito mais simples do que eu sair correndo lá e tentar entender, tentar criar uma situação. No meu caso, né? Eu falei: vou tentar escrever alguma coisa. Foi quando Deus falou: não, meu amigo, não tem que escrever nada. Eu estou precisando de alguém para eu usar, não para me dar aula ou para dar aula diante de alguma situação que eu tenha. Exatamente. E é muito interessante a questão do eis-me aqui, né? Porque, por exemplo, quando a gente analisa um pouco Jesus com seus discípulos, né? A gente fica olhando, tá, mas no meio de tudo isso, o Senhor já morreu na cruz, ele já morreu pelos meus pecados, ele já me deu vida nova, ele já fez com que eu tivesse a vida eterna, mas o que eu preciso fazer ainda? O que ele está fazendo? É muito importante a gente entender isso, né? Porque quando o Senhor estava com os discípulos, lá em Lucas, ele fala assim: olha, vá, vocês vão ministrar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar, vocês vão fazer tudo em meu nome, e eu estarei com vocês. Então note-se que quando a gente analisa a Bíblia no Antigo Testamento, a gente vê muito a ação de Deus, né, literalmente ali com o povo, o Senhor fazendo as maravilhas, os milagres, aparecendo ali com anjo, com coisas do céu. Quando a gente vê a nova aliança, a gente vê Jesus ali num período, e depois daquele período a gente vê exatamente a atuação do Espírito Santo, né? Então, assim, nós somos esses representantes de Jesus. Ou seja, Jesus ele veio, ele esteve na terra, ele curou, ele expulsou, ele ministrou, ele fez o que ele tinha que fazer, ele expulsou demônios, enfim, e agora nós somos esses representantes, né? Então a gente precisa entender, porque às vezes a gente fica assim: tá, Senhor, mas o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? É isso mesmo? O que eu preciso fazer? Mas o Senhor já não falou, ainda não há pessoa, todo mundo já ouviu falar do seu nome, a pessoa quer, não quer, qual é a minha parte? A nossa parte é justamente representar o Senhor. Agora, o Senhor, ele fez muita coisa, a gente precisa entender quais são nossas habilidades, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, assim como fala dos dons, para a gente poder entender aquilo que o Senhor requer da gente. É claro que, quando a gente fala de dons, a gente vê que tem o dom da palavra, o dom da profecia, que são dons que geralmente aparecem mais, né? Porque uma pessoa que ela tem o dom de ministrar, ela vai aparecer talvez mais do que uma pessoa ali que tem o dom de cura, digamos. Talvez a pessoa ela vai orar por alguém ali e vai ficar mais na dela. Então, assim, algumas coisas aparecem mais do que as outras, só que tudo é para a glória de Deus. Então, assim, às vezes você está fazendo compra no mercado. Você está fazendo compra no mercado, você leva o seu carrinho ali na fila do mercado, chega alguém do seu lado, a pessoa começa a conversar com você e você já sente que a pessoa precisa de uma palavra de ânimo, ou você já entende que ela é uma pessoa extremamente negativa, ela já falou que o mercado estava cheio, que o mercado estava lotado, que as coisas estão caras, você olha para a cara dela, você vê que ela está com o semblante caído. Naquele momento o Espírito Santo vai te usar. E aí você pode falar coisas boas. Ah, mas e esse lado positivo? E dessa forma? Ah, mas hoje tá tranquilo. Hoje o dia tá bonito. Hoje o dia tá bom. Então, assim, a gente tem que se esforçar muitas vezes para, mesmo em meio às dificuldades, a gente estar pronto a agir. Para quando o Senhor chamar. E quando isso acontece, eu não sei. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, é muito importante, nós que queremos ser usados por Deus, que falamos assim: Senhor, eis-me aqui, pode me usar para o que você quiser. É muito importante a gente sempre estar com intimidade com Deus, a gente sempre estar conectado. É lógico que cada pessoa tem uma rotina de adoração, uma rotina de leitura da palavra, uma rotina de conversa com o Senhor, mas é fundamental que a gente sempre esteja ligado. Sabe por quê? Porque, assim, é um soldado, eu sempre vou falar de soldado e exército, porque é uma analogia muito boa. Mas um soldado, ele é treinado para o exército, né? Ele não chega já com a arma na mão e já sai atirando e vai para tal lugar. Não, ele é treinado, ele tem um treinamento.
Só que se o soldado ele sai, depois ele fica muito tempo sem ir pro exército, ou ele nunca foi para um campo de batalha, quando ele chegar, ele vai se deparar com um monte de coisa que ele vai ficar com medo e ele não vai ter aquele treinamento, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é estar sempre conectado ao Senhor, sempre conectado a Ele, sempre ouvindo Ele, sempre acordar e realmente falar, Senhor, olha, pode me usar. Então, para isso, a gente precisa, muitas vezes, começar a se cancelar. O Senhor, ele deu uma palavra para a gente, alguns meses atrás, que é justamente isso, se cancelar. Ou seja, a sua parte é o seguinte, você não precisa... É claro, eu vou separar as coisas aqui, porque você não precisa ser o cara que tem, sei lá, a melhor didática no mundo para explicar alguma coisa, o cara que tem a melhor leitura do mundo, o maior conhecedor da Bíblia do mundo, precisa ser o maior ministro do mundo para falar do amor do Senhor. Não, você, do jeito que você é, o Senhor vai te usar, às vezes, para atingir pessoas que são exatamente desse mesmo jeito que você. Por exemplo, se nós falarmos de uma cultura assim, vamos para uma cultura urbana, uma cultura assim mais de quebrada, a gente vê que esse pessoal, eles têm um linguajar diferente. Né, eles têm um linguajar diferente, eles têm muita gíria. Talvez se chega um menininho, talvez lá com terninho, com gravata, com a biblinha debaixo do braço, usando um monte de palavra difícil, né? Por favor, senhores, podem me ouvir, né? Talvez não vai ouvir. Mas se o Senhor usa, talvez, um cara que é daquele meio, sei lá, do meio do hip hop, do meio do rap, que usa bonézão mesmo, corrente, não tá nem aí, ele começa a falar, não, irmão, o Senhor te ama, cara, o Senhor tá com você. Com aquele palavreado, o Senhor vai chegar naqueles corações. Então, quando a gente usa isso como analogia, a gente entende que o Senhor precisa de soldados em todos os lugares, em todas as áreas. Tem um missionário que eu gosto bastante dele, é o Luca Martini, e ele é bem roqueiro, né? Então ele vai nesses festivais de rock e você vê ele falando lá com o pessoal do rock, ele fala na língua dos caras. Só que ele tá falando do amor de Jesus ali. Então, assim, entenda que você é importante. Entenda que você tem algo a entregar. Que a sua personalidade, que a sua história, que aquilo que você viveu, aquilo que você tem passado, você é importante para Deus, a sua história é importante para Deus. Então tudo isso que você passa, você vai usar de alimento lá na frente para fazer algo. Talvez você passou por problemas, sei lá, inimagináveis no seu casamento. Talvez você teve problemas no seu casamento que deixa qualquer um de cabelo em pé, mas você saiu vitorioso nisso. Então, quando você sai vitorioso, você tem um aprendizado, você tem uma ferida que foi curada. Então, naquele momento, quando você começa a conversar com alguém que talvez está enfrentando aquele mesmo problema, o Espírito Santo vai colocar na sua cabeça, olha, lembra aquilo que você passou, que você aprendeu, e aí tudo aquilo que você passou vai servir de aprendizado para a pessoa. E é o Senhor te usando. Agora, o que você não pode é endurecer o coração, sabe? Endurecer o coração, ficar preso nas suas próprias frustrações, ficar preso nos seus próprios problemas. Uma das coisas que a gente precisa aprender como cristão é o seguinte, a gente precisa ser maleável. O que eu quero dizer? Sabe aquele discurso de que, eu sou assim, eu não mudo, eu sou desse jeito, eu não vou mudar? Isso não pode existir para cristão, sabe? Porque cristão, ele tem uma nova chance a todo dia. Todo dia você tem uma chance de fazer melhor, de ser alguém melhor, de ser diferente, porque o Senhor morreu na cruz para te dar essa chance. Então, quando você tem esse pensamento de que você se fecha para o mundo e tudo aconteceu, você não vai dar espaço para o Senhor trabalhar na sua vida. Então, o que a gente precisa fazer muitas vezes é entender isso, que às vezes o Senhor vai fazer coisas da nossa vida, vai nos transformar por dentro para que a gente comece a transformar a vida de outras pessoas. Então, olha, eu tenho certeza que hoje você está passando por coisas que você vai ajudar pessoas a passar lá na frente. Assim como isso já aconteceu comigo, assim como já aconteceu pro Alan, já tive muito problema na minha adolescência, hoje eu consigo dar conselho para jovens, sabe? Porque o Senhor, ele colocou aquilo de aprendizado, então uma forma boa de lidar com o passado também. A gente fez uma série inteira sobre o passado, né? A gente trazer todas essas coisas boas para nossa vida. E é o eis-me aqui. Agora, se você não está disposto a ajudar, talvez você é uma pessoa que tem uma experiência gigantesca, mas você não ajuda ninguém. Talvez você passou por coisas, um monte de coisa, e você não mudou ninguém e não aconteceu nada. Então, qual é o propósito de você ter vencido aquilo que você venceu, se não é para trilhar o caminho para outras pessoas, né? Então, a gente vê muitas pessoas hoje, empresários de sucesso hoje em dia. Hoje a gente está na era digital, então tem muito curso, tem muita mentoria, isso é muito legal. Aí você vai olhar um curso que a pessoa está colocando, ela coloca um valor naquilo, mas às vezes ela coloca um valor ali porque ela teve um trabalho, teve um curso, produção, pós-produção, edição. Mas se a gente for parar para pensar, talvez um curso de grande empresário não tenha nenhum valor a ser mencionado, porque imagine você agora que é um empreendedor.
você vai passar por N dificuldades. Aí chega um cara que já passou por todas aquelas N dificuldades e fala para você, cara, o caminho é esse, vai ser muito mais fácil para você. Então, assim, com Deus não é diferente. Quando a gente passa por cada experiência na nossa vida, tudo é pra gente ajudar alguém, pra gente transbordar na vida de outras pessoas. Então, não fique com o coração duro, sabe? Talvez algumas dificuldades que você passou, você se questiona, você não sabe por quê, e você conseguiu lidar muito bem, são ferramentas que o Senhor vai estar te dando para ajudar outras pessoas. Só que o que a gente precisa ter também é ter esse preparo, sabe? O preparo que eu digo é justamente isso, é estar disposto. Sabe, Samuel, o Senhor chamou o Samuel ali, e o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele é soberano, ele sabia que o Samuel ia falar ali, eis-me aqui depois. Só que se Samuel não tivesse falado nada, e se ele tivesse ficado com medo? O que a gente vê na palavra de Deus é sempre o Senhor falando algo e a pessoa dando uma resposta para aquilo. É sempre assim, o Senhor chamou, a sarça começou a pegar fogo ali. Moisés olhou e se interessou e foi até lá. E se ele não tivesse ido? Né? Davi, o Senhor ungiu ele lá como rei. Aí depois o pai dele falou, sobe lá, vai lá levar comida para os seus irmãos. Ele poderia ter enchido o coração dele com a glória dele mesmo e falar assim, não, mas eu já sou rei, eu não vou levar comida para os meus irmãos não, eles que se virem, não, eles foi lá. Então a gente precisa estar disposto a dar as respostas para Deus, para quando Ele quer usar a gente. É lógico que medo vai vir, talvez você não vai se sentir preparado, então a gente precisa sim se preparar. Qual é a preparação para ser usado por Deus? É ter uma vida íntima com Ele, é orar, tá sempre em constante oração. É claro que eu não estou falando ler um capítulo, 2 capítulos por dia, é você criar essa rotina, ter a leitura da palavra, sabe? Você precisa se alimentar do Senhor para quando alguém vir precisar de alimento, você ter esse alimento para entregar. E isso é algo que a gente pode aprender com Jesus. Jesus, quando estava na terra, ele sempre curava, orava, ministrava, mas depois ele se separava para orar com o Pai. E olha que ele era o próprio Deus. Então ele estava dando um ensinamento para a gente. Olha, vocês precisam se alimentar constantemente. Então, para ser usado por Deus, a gente precisa ter essa noção de que a gente precisa estar conectado ao Pai todo momento, porque senão você tá, sei lá, meses sem falar com o Senhor, meses sem orar, meses enchendo a sua mente de coisas vãs, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, talvez até coisas ruins que estão te enchendo de preocupação, estão te enchendo de problema, você está deixando de viver a vida através da fé, aí de repente numa situação ali onde você era para ser a resposta do amor, onde você ia vir com uma mensagem que ia curar o coração de alguém, você vai estar vazio. Você vai estar vazio. Então naquele momento o Senhor não vai te usar, ele vai usar outra pessoa que ele quiser ali na região, ou talvez ele não vai usar, mas assim, a gente precisa sempre estar conectado. Agora, a gente precisa quebrar alguns medos, né? Se o Senhor ele te chama para você e você, sei lá, você vê alguém ministrando, pegando a palavra, você fica anotando tudo, você acha legal, você acha interessante, você se vê um dia lá pregando. Mas você não lê a Bíblia, você não é capaz às vezes de falar de Deus nem para uma pessoa que senta do seu lado do ônibus, então onde que você quer chegar? Então a gente precisa sim romper os desafios, né? Não é fácil. A vida de cristão não é fácil, a gente precisa ter coragem algumas vezes. Então, esse eis-me aqui, ele é muito complexo, porque ao mesmo tempo que quem faz é Deus, não é você, não é o seu estudo, não é aquilo que você tem, mas é o que Deus vai fazer através de você. Ao mesmo tempo que você sabe que não é você que faz, você precisa também ter um preparo, ser uma pessoa que está sempre buscando em santidade, sempre andando em santidade, sempre, sabe, se cercando de pessoas boas, se cercando de pessoas que vão te levar a um aprendizado, participando de uma igreja, participando de atos de comunhão, de atos de fé. Então isso vai ajudar muito. E assim, nós somos esses batalhadores, né? Nós somos esses soldados. Então, o mundo, hoje em dia, está um caos, né? Então, a gente sempre vai ser a resposta para esses ambientes. Então, a gente precisa chegar a algum momento e falar esse eis-me aqui, assim, para Deus e buscar estar diante dele, porque ele vai nos usar, às vezes, como resposta para alguns ambientes, né, Alan? É isso aí, meu irmão. Rapaz, tem coisa boa no feed aí, hein? Eu vou ler um aqui, me perdoe. Vai ler aí. A minha digníssima falou do Romanos 12:2, que a gente falou ontem, né? Enquanto você falava, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, é preciso renovar a mente. Renovar a mente. A Marques, Nádia, a sua digníssima, para sermos usados, temos que andar sempre em espírito, e assim veremos Deus em tudo, uma oportunidade de fazer a vontade de Deus em diversas situações, só coisa boa. A questão não é
Deus não é se Deus vai fazer. Aí agora me lasquei, que desceu aqui. Mas o quanto estaremos preparados a ceia. Então, Rick, é isso. Sabe por que eu li, Rick? Porque eu pensei em uma coisa. Eu pensei assim, geralmente, em uma cultura brasileira, quando fala-se em assistir uma live de um ministério, é muito esperado aquela questão de eu receber uma mensagem para mim, para eu me encher, para eu me fortalecer e essas coisas todas. E entra em um ponto que age muito no meu coração e eu tenho exemplos, eu vejo isso. Sabe o que é, Henrique? É o seguinte, cara, experimente vocês que estão aí, experimente vocês. Coloca no status de vocês uma ação que você vai fazer. Recentemente eu coloquei lá a bolacha. Tem algumas ações que a gente tem feito, né? A gente levou lá tem uma família que precisava de móveis, só tinha só a pia da casa, porque já estava na casa. E aí a gente começou e tal. Todas as vezes que eu ajudei, 95% das pessoas que colaboraram são pessoas que não se dizem, que não frequentam igrejas. Por que disso? Porque isso foi enfraquecido no meio da igreja. O doar, o ajudar ao próximo, o colocar o próximo como uma prioridade. Aí ontem eu falei, né, Henrique, lá no culto, tipo assim, o quanto Deus coloca a gente como prioridade. O quanto Deus coloca a gente como prioridade. Se um de nós se converte, a festa nos céus. Sabe? Se tem 100, uma foge, ele vai atrás dessa uma, porque ele se importa com ela. Ele se importa individualmente com cada um de nós, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de cristianismo, de exercer o cristianismo, de eis-me aqui, o eis-me aqui não ele sempre vai ser direcionado a pessoas. O cristianismo, ele é direcionado a pessoas. Por que a gente ainda não está no céu com Jesus? Porque a palavra de Deus fala assim, esse evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está aqui ainda? Porque as pessoas ainda não ouviram. Todos ainda não ouviram. Então, o que a gente precisa fazer? Ir até essas pessoas. E aí, é isso. É isso. Então, quando eu falo para você assim, que eu fico imaginando como que as pessoas que circulam pelas nossas lives, pelos nossos vídeos, pelas coisas que a gente coloca, como que é assim, pode ser que seja ali dá alguma coisa ali, tipo, cara, eu venho aqui para receber, e os meninos estão falando para mim levar para alguém, porque nesse levar para alguém, que é o que a Nádia colocou aí, é onde está o segredo, meu querido. Escuta o que a gente está falando para vocês. Quando é muito melhor você dar do que você receber. Para você dar, você precisa ter. Você recebe algo que você não tem. Então, qual que é a intenção dessa live? Qual que é a intenção do Ministério Carmel? Qual que é a intenção do nosso culto? A intenção do nosso culto não é fazer com que as pessoas vejam a gente e fiquem felizes apenas. Não, é fazer com que as pessoas se encham, como é que é? Se enchem de munição, eu ia falar uma palavra que com certeza ia sair errado, se enchem de munição para chegar lá fora e ter munição para aquilo, entregar para as pessoas aquilo, sabe? Foi perdido isso com o caminho e a gente precisa recuperar isso urgentemente, porque não é dinheiro, não é trabalho, não é isso. A questão são pessoas. A questão são pessoas. A palavra do Senhor fala que aonde a planta dos nossos pés pisarem, aquele lugar, ele é diferente. Esse dia eu estava ouvindo o Luiz Hermínio, Rick. O Luiz Hermínio falou assim, não existe luta de trevas e luz. Não existe luta. Aí eu falei, lá veio o Hermínio com as doideiras dele, né? A luz, quando está escuro, acendeu a luz, acabou a treva. Acabou. Sabe? E é isso, sabe?
Não, igual o Felipe, o exemplo que eu usei, numa terça-feira que o Felipe foi até ali um determinado local ali para cortar o cabelo, ele foi usado, sabe? Não é o cortar o cabelo, é o que a minha presença vai causar naquele lugar. Não é a minha empresa, é o tanto de famílias que vão ser abençoadas por aquela empresa. E não só isso, o exemplo que essas pessoas verão ali e vai se multiplicar. Então, a gente precisa... a igreja, eu já falei, irmãos, tenta, faz o teste, faz você. Não precisa você acreditar em mim, não. Você faz só o teste. 95% das pessoas que nos ajudam não se dizem crente, cristão, que vai até a igreja. Cristão não tem nada a ver com igreja. Mas são pessoas, tipo, que, cara, elas se importam com o próximo. Então, alguma coisa foi colocado nessa questão. Algo foi colocado no lugar disso. E esse lugar, ele é intocável. O amor ao próximo, ele é intocável. A palavra do Senhor, eu sempre acho que toda live eu vou falar isso, nem aí, é o que meu coração queima. Quando chegaram para Jesus, falou assim, Jesus, resume para mim, por favor. Jesus falou, resume. Ama a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a você mesmo. Todas as demais coisas, tudo que você fizer na sua vida, vai depender desses três, que não é dois, não é o próximo e você. É a Deus, ou não é o próximo e Deus. É Deus, você e o próximo. Sabe qual que é o nosso propósito? O nosso propósito é fazer com que você seja um soldado preparado para cumprir o seu propósito, para você ser essa pessoa. Então, faça como Eli nessa live, sabe? Se levante diante da situação, Deus está chamando pessoas para uma determinada situação, não vá atrás de perfeição, de uma coisa e de outra. Quando foram colocar uma capa ali, uma armadura ali em Davi, não coube, não tinha o tamanho dele, era pesado para ele. Não tem essa. É o que a gente é o local que a gente está, sabe? E é assim, gente. Eu te garanto, meu amado, eu te garanto. É muito melhor você dar do que você receber. É muito melhor. O culto maravilhoso é aquele culto que, tipo assim... Sabe que uma vez, que eu estava numa imersão, e aí nessa imersão, o rapaz... Deus falou muito comigo nessa imersão. Eu vou abrir para vocês rapidinho, só para contextualizar legal. Eu escrevi alguma coisa ali que, tipo assim, eu coloquei uma necessidade da Laura, que quem não sabe, Laura é minha filha, como uma munição para mim fazer as coisas. Ele olhou e falou, isso está errado, irmão. E aí ele trouxe para mim, para me ajudar naquela situação, ele trouxe o seguinte exemplo, que quando Jesus, ele saiu ali do Gadareno, ele veio ali uma pessoa falar com ele, olha, minha filha está doente. Enquanto Jesus estava indo até aquele lugar, veio a mulher do fluxo de sangue e foi curada por Jesus. Jairo, o nome do homem era Jairo. Aí, quando houve a cura, veio as pessoas de lá de onde a filha de Jairo estava doente e falou, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha, ela está morta. Não precisa mais de você incomodar. Jesus falou para o Jairo assim, não temas, creia apenas. Jesus só quer que a gente creia. Não inventa moda, não deixa a emoção da notícia vir até você, não temas, creia somente. E aí, sabe o que foi interessante que eu falei para ele? Eu falei, cara, essa mensagem é a mensagem que eu mais preguei em toda a minha vida. É a mensagem que eu mais preguei, porque eu acho isso sensacional, essa passagem. Porque tem muitos milagres ali, e tem uma situação desse não temas, creia somente. E tipo assim, eu tinha aquilo. Não é que eu recebi aquilo para eu... Não, só foi reativado. Não temas, creia somente. Puf, já voltei, já estou tranquilo, já estou aqui pronto para doar, para dar ali ao próximo. E tem uma coisa, Rita, que é muito poderosa, que eu falei para a Nádia da última vez que a gente conversou, que é o seguinte, é o galardão dos fortes. Isso daí você pode ver.
é o galardão dos fortes. Muitas situações em que eu vou para pedir conselhos, eu acabo aconselhando, porque, assim, e nesses momentos a gente pensa, cara, mas e aí, quem me ajuda? Quem me dá conselho? Quem, sabe? A gente fala, tudo bem, eu ajudo, mas e eu, sabe? É o galardão dos fortes. Vem uma força. Quando você se dispõe a ajudar, quando você se dispõe a colocar o outro, não à sua frente, mas colocar o outro de forma importante, como uma importância na sua vida, você recebe o galardão dos fortes. Você é uma coisa que vem direto de Deus. É uma coisa que vem direto de Deus. Eu estava com uma amiga, Rick, com a Jana. Estava com a Jana e aí eu fui para conversar com ela, tal, para eu pedir algumas orientações referente a um determinado assunto e acabou que só eu aconselhei, não recebi nenhum conselho. E depois, no final, eu falei para ela, eu vim aqui para outra coisa, tal. Aí ela falou, amigo, você nasceu para reinar, você nasceu para governar. Você não consegue, é uma coisa que é de você. Então, nesse dia eu pensei, é o galardão dos fortes. Sabe, é uma força que Deus dá para a gente, para aqueles que se disponibilizam a fazer, a ir lá e doar. Ou seja, é muito melhor você dar do que você receber. Sabe, receber é bom, é maravilhoso, mas dentro do contexto que a gente está aqui, o negócio é o seguinte, é se municiar, se encher da palavra de Deus, se encher de conhecimento de tudo que você trouxe aí, né, Rick? E assim, gente, em algum lugar foi perdido a questão de estender a mão, em algum lugar, não sei aonde. Igual eu falei o exemplo, as igrejas já não estão mais olhando tanto para isso, estão olhando muito mais para o culto em si, me perdoe, eu vou direto mesmo, estão olhando muito mais para o culto em si e se perdeu isso. Mas isso, quando eu falo se perdeu, está em algum lugar que precisa reativar nas nossas vidas. Então, a mesma coisa que Deus falou para mim através da Jana, eu falo para todos aqui. Vocês nasceram para reinar, vocês já têm Deus na vida de vocês, é só transbordar aquilo que está na vida de cada um de vocês. É isso aí. Bom, eu vou fazer essa ponte aí. Esse finalzinho você começou a falar das igrejas que se perdeu e o senhor já estava ministrando aqui no meu coração algumas coisas. Eu vou aproveitar essa ponte de Deus aí que foi feita para mim começar a falar sobre isso. Então, gente, a gente precisa aprender a lidar com o evangelho de uma forma mais madura. Né? O que é uma forma mais madura? A Bíblia, ela nos relata toda a história, ela nos relata ali o início da obra de Jesus, a obra da vida dele, o início da igreja, e a gente vê que de lá para cá, o homem criou alguns formatos, né? O formato de... Eu não estou aqui falando que o formato de igreja é errado, que tem uma entrada, uma oração, um culto, tem um lugar fixo, é errado e tal. Não, nada disso, porque é algo bom, é algo louvável, que todo mundo precisa ter. Mas, assim, algumas verdades foram perdidas nesse meio, né? O evangelho, ele é muito mais de serviço. Sempre o evangelho ame, assim como o Alan falou, o principal do mandamento, ame o Senhor acima de todas as coisas, todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e o próximo como a ti mesmo. Então, o evangelho fala de serviço, fala de servir, fala de você como um agente de Deus, tendo o Espírito Santo dentro de você, servindo outras pessoas. Então, hoje, a gente vê que muitas vezes as igrejas, elas se fecharam em algumas estruturas. Qual é essa estrutura? Eu tenho aqui um templo com 4 paredes, com uma galerinha, com algumas famílias, e a gente fica aqui dentro só se alimentando. E aí, isso é errado? Não, não é errado. A gente precisa, assim, de uma palavra que alimenta, a gente precisa se alimentar. Era o que Jesus fazia, afinal, não era? Ele ia lá no meio da multidão e ministrava. Então, a gente precisa, sim, ter uma estrutura onde a gente vai ser discipulado, onde a gente vai ser pastoreado, onde a gente vai ser alimentado, onde a gente vai ser amado, onde a gente vai ter líderes que vão conversar com a gente quando a gente tiver algum problema, tiver algumas inconstâncias, tiver áreas da nossa vida que precisam de conserto. As pessoas vão estar ali à disposição. Essa que é a fé, que é a comunhão dos irmãos. Porém, se esquece talvez do principal, que é o id, e pregar o evangelho a toda criatura. Só que esse id não é simplesmente você sair da porta da sua igreja, alguém passar na sua rua e você falar assim, Jesus te ama. Aquele Jesus te ama, se a igreja não está sendo igreja, não vai ter efeito nenhum sobre a pessoa. Esse final de semana,
O Alan, ele fez uma conexão aí com uma irmã que é missionária, a gente foi lá na casa dela conversar e o nosso ministério acabou arrecadando aí 400 pacotes de biscoito. Aí você pensa, mas biscoito, mas vamos tentar entender o que está por trás disso. A gente pegamos 400 pacotes de biscoitos e entregamos na mão deles para eles levarem numa tribo indígena. Só que, vamos lá, é muito fácil você chegar para alguém e simplesmente falar assim, Jesus te ama, ele morreu por você, morreu pelos seus pecados, enquanto a pessoa está passando fome, enquanto a pessoa está com frio, enquanto ela está com outras necessidades ali carnais que precisam ser supridas naquele momento. Agora, vamos pensar você consegue estar numa sala de aula, numa faculdade, ouvindo o melhor dos melhores dos professores com fome, com a barriga roncando, com sede, com frio, sem as roupas necessárias, você não consegue. Você precisa ter um mínimo de conforto, assim, digamos, para você ouvir, para aquela mensagem entre em você. Então, do que adianta, irmãos? A gente sair e falar Jesus te ama para uma pessoa que está padecendo a necessidade, está com fome, está com problema, precisa de um banho, precisa de cortar a barba, você fala Jesus, aquilo talvez tenha um efeito, amém, tem, porque a gente sabe que o Espírito Santo vai além de tudo isso, ele pode sim chegar naquele coração, mas não é o modelo que a gente precisa praticar. O modelo que a gente precisa praticar é cuidar, porque às vezes a gente esquece que o Senhor é a cabeça da igreja, mas nós somos o corpo. Então, o que tem dentro do corpo? Tem o pé que anda, tem a mão que vai lá e faz alguma coisa, tem a coluna que serve de sustentação. Então, nós somos o corpo. Então, sim, às vezes a igreja se fecha nessa estrutura e esquece de servir a comunidade. Esquece de servir a comunidade para aquilo que o Senhor prosperou. Porque às vezes a gente vê algumas estruturas de igreja que tem muito dinheiro, tem não sei quantos veículos, não sei quantos prédios, mas não ajuda ninguém. Então, a gente precisa destravar disso. E por que eu entrei nesse assunto de estrutura? Porque às vezes a gente fica tentando se encaixar em alguma igreja. Fica tentando se encaixar em algum ministério, fica tentando se encaixar em uma igreja que pensa igual a mim, que faz às vezes as coisas que eu faço. Não, querido, na verdade é que o Senhor ele vai te usar exclusivamente você. Se ele te chamou para fazer algo no meio da comunidade e perto de você não tem nenhuma igreja que faz aquele tipo de trabalho, não tem problema, vá você e faça. Se você é um professor de música, você entende que o Senhor habita dentro de você e você quer tocar, quer dar aula de violão para a comunidade. Ah, mas não tem nenhuma igreja aqui que dá. Não tem problema, vai você. Chega lá, fala com alguém, arruma um cantinho, começa a dar aula na rua mesmo, choveu, você dá aula no outro dia, mas começa a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque às vezes a gente fica procurando meio que uma tutela para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Não, se Deus já colocou em você a vontade de fazer, vai lá e faz, sabe? A Betânia e o Diego, provavelmente eles estão assistindo, que são irmãos que fazem parte do nosso ministério. Tipo assim, a gente tem nosso braço de missões, que a gente chama de AGT, que é a gente se tem. E a gente organiza algumas coisas ali, mas simplesmente um dia eles chegaram e falaram assim, a gente vai distribuir roupa para os moradores de rua. Amém, é isso mesmo que a gente quer que aconteça. Se você tem vontade de fazer algo, você falou, eis-me aqui, você quer fazer, e você está queimando, sabe, não espere a autorização de ninguém, o Senhor, ele já te autorizou para isso, é claro. Isso não quer dizer que pessoas não podem te ensinar, não podem te ajudar. Sim, pessoas vão te ajudar, mas não espere que alguém, algum pastor, alguém chegue em você e fale, filho, agora você está preparado. Sabe por quê? Porque às vezes esse filho, agora você está preparado, nunca vai chegar. Porque talvez o pastor, talvez a liderança, talvez aquela igreja está muito mais focada no que eles estão fazendo e esquecendo que as outras pessoas também fazem parte daquilo. Que as outras pessoas também têm que ser ministradas e alimentadas para que elas também gerem frutos, né? Então hoje a gente vê algumas estruturas de igreja que tem aquela patotinha, né? Tem a panelinha, é só aquela galerinha que fala, é só aquela galerinha que aparece. Às vezes a pessoa está ali com o coração, Senhor, mas me deixa eu ler um versículo. Deixa eu ler, eu quero falar e a pessoa não tem oportunidade. Por quê? Porque tem homens que estão liderando aquele lugar. Então, querido, querida, não espere um microfone chegar na sua mão para falar do Senhor. Não espere alguém te autorizar a fazer algo. Se é para fazer pelo Senhor, se é louvável, se é amável, se seu coração está queimando para fazer aquilo, pode ir lá e pode fazer. Sabe? Reúne a sua comunidade. Falta muito isso de a gente se reunir nas nossas comunidades, fazer ações de bairro para morador de rua, sabe? Se você tem vontade de servir, se você tem vontade de fazer algo para o Senhor, algo para o próximo, através de você, faça. Não fique esperando a autorização, porque às vezes essa autorização não vai vir. E isso é um problema, porque às vezes você já está preparado, você já tem os recursos, você fica esperando ali a autorização de alguém. Querido, sabe quem te autoriza? O Senhor. Sabe quem te autoriza? A palavra que diz assim, olha, vá e pregue o evangelho a toda criatura. Então, sim,
faça parte. Eu não estou fazendo aqui uma apologia a não ter mais igrejas, não é isso, a você não não participar de nenhuma igreja, não é isso, porque nós somos uma igreja, né? Quanto mais gente tiver com a gente, amém, glória a Deus, que o Senhor envie multidões de pessoas, mas a gente precisa entender que quem valida o nosso ministério é o Senhor. Então não é alguém que vai falar, olha, fulano é bom, deixa ele ficar aí, não, é o Senhor que vai falar de você, é o Senhor que vai falar, olha, há um que está lá, que é meu servo, quando ele aparecer, você vai fazer isso e vai te direcionar. Então, não espere que homens te autorizem. Não espere que homens te autorizem. Se você tem no seu coração algo que você já entende que você tem capacidade para fazer, você tem entendimento, o Senhor te chamou, vá lá e faça. Então, a igreja ela precisa começar a servir. É o que eu sempre falo, a igreja ela precisa se envolver mais na sociedade, se envolver mais com problemas da sociedade. Sabe, igrejas hoje em dia, que às vezes a gente vai na periferia, tá andando pela periferia, de repente você vê um templo gigante. Pá! Nossa, que templo bonito. Aí você vai ver lá os dias de culto. Aí tem lá, quarta-feira e domingo. A igreja fica aberta 2 horas. Então, durante a semana, ela fica aberta 4 horas. Cara, quantas pessoas não estão precisando de um templo daquele para dar uma aula de violão, para dar uma aula de costura? Por que a igreja não está servindo a sociedade com aquele recurso que o Senhor deu? Por que o templo não está aberto, às vezes, para alimentar o morador de rua? Às vezes a igreja é grande, é bem abastada, vamos se reunir, vamos fazer... a gente não consegue ter um restaurante comunitário, mas uma vez por semana, pelo menos, vamos trazer todo mundo que cozinha, chama o Henrique, chama o Dé, chama a Mônica, chama a Su, vamos todo mundo aqui fazer uma almoção, chamar o morador de rua, ele vem, se alimenta, aí feliz, bem alimentado, pensando, nossa, ainda há pessoas boas no mundo, aí a gente vem, Jesus te ama, aí senta com aquela pessoa, entende quem é, entende pelo que passou, entende qual é o problema, aí a nossa vida vai começar a ministrar na vida da pessoa. Então a igreja precisa servir mais. Eu acho que a gente se perdeu, igual o Alan falou nesse momento, mas está lá, em algum lugar, a gente só precisa acender a chama de novo e começar a servir o ambiente que a gente trabalha. Então sim, a igreja precisa se envolver mais para a sociedade. Hoje, às vezes, a visão que a gente tem, algumas pessoas têm de igreja, eu já conversei com diversas pessoas e sempre não, eu não vou ser crente porque eu não tenho aquelas roupas, ou eu não sei andar desse jeito, ou eu sou muito pecador. Aí eu fico pensando, mas poxa, se a mensagem do evangelho o Senhor me perdoou por todos os defeitos que eu tenho, que eu possa servir ao Senhor, por que alguém de fora está imaginando que ela não é boa o suficiente para ser crente? Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Porque se uma pessoa de fora está achando que ela não é boa o suficiente para ser crente, porque ela tem uma vida errada, porque ela não tem uma vida com Deus, então quem está representando Jesus está fazendo de forma muito errada. Porque Jesus, os pecadores chegavam até ele. Chegavam, Senhor, olha, basta a mulher do fluxo de sangue, basta que eu toque em você para eu ser curada. Jairo, ele falou, olha, basta o Senhor falar algo aqui que vai acontecer. Eles criam porque eles estavam vendo o Senhor. Então se uma pessoa se afasta do Senhor porque ela olha para alguém e ela acha que ela não vai chegar naquele nível, então a gente está fazendo muito errado. A gente precisa voltar, talvez, às raízes do Evangelho, entender que a gente não é nada sem o Senhor, que cristão são só pessoas que não pecam, mas que têm a ciência do perdão. Então a gente precisa voltar, talvez, a essas raízes, né? E isso tudo tem a ver com eis-me aqui. Isso tudo tem a ver com você ser ativo para Deus na sua família, na sua empresa, na sociedade, na sua igreja. São fases, são níveis que a gente vai chegando. Mas o que a gente precisa ter ciência mesmo é que você, de onde que você estiver, do jeito que você estiver, independente de que igreja que você estiver, se você estiver conectado a Deus, se você tiver ali alguns momentos que você sempre procura se alimentar de coisas referentes a Deus, o Senhor vai te usar em algum momento. Às vezes você está numa reunião, alguém fala assim, vamos fazer uma oração, e você fica assim com medo, se escondendo. Não, ore, porque você só vai pegar essa facilidade de orar, essa facilidade de falar conforme você for falando, sabe? É aquilo que eu sempre falo. Quando você faz uma apresentação na faculdade, a primeira é horrível. Quando você está lá no último semestre, você já está dominando tudo. Você já dá risada, já brinca com o professor, já faz piada no meio da palestra, já dominou. Por quê? Porque você foi passando continuamente pelaquilo. Então, a prática também que vai nos ensinar. Se a gente nunca ter a prática com medo de que a gente não está preparado, a gente nunca vai estar preparado, porque é a prática que vai nos ensinar. É a mesma coisa de dirigir. Você está lá na autoescola, todo mundo que passou pela autoescola sabe. Os primeiros momentos você fica confuso. Meu Deus, embreagem, freio, acelerador,
câmbio, primeira, segunda. Aí você fica assim. Aí no segundo dia você já sai. Opa, peraí, o carro já não tá mais morrendo. Já não tô mais dando aquela arrancada. Aí no segundo dia você fala, opa, o instrutor deixou por terceira. Quando você vê, você já tá dirigindo o carro automático, já tá indo para outro estado e você nem vê mais, já tá dirigindo à noite no meio da chuva, por quê? Porque você praticou. Então o evangelho é da mesma forma, pratique, fale do amor do Senhor para as pessoas que estão perto de você, fale assim, Senhor, eis-me aqui, mas me ajuda a praticar, me ajuda a ter esses gatilhos de a hora que eu vou colocar Deus no meio da conversa, a hora que eu vou falar do Senhor, a hora que alguém vai falar que está com dificuldade, eu vou falar assim, irmão, posso orar por você? A hora que alguém falar que está com fome, você não vai falar, vou te orar para alguém dar alimento, não, eu vou correr na minha casa e pegar um pouquinho do arroz do almoço para alimentar aquela pessoa. Então, sinta que o Senhor, ele pode te usar a todos os momentos, esteja preparado, não se prenda a uma liderança, não se prenda a alguém falar o que você tem que ou não fazer, é claro que isso serve para alguns ambientes, mas entenda que quem valida o seu ministério, quem valida o eis-me aqui, é o Senhor. Quando a gente analisa o texto que a gente leu ali, em 1 Samuel 3, a gente vê que Samuel, o Senhor chamou ele 3 vezes, e 3 vezes Samuel foi lá até Eli. Na última, ele falou, o sacerdote, ele falou assim, olha, fala assim, Senhor, eis-me aqui. Imagine se naquele momento o Senhor começar, porque depois daquele texto o Senhor começa a falar, usar, colocar ali profecias acerca de Samuel. Já pensou se naquele momento ele fala assim, tá bom, Senhor, mas agora eu vou conversar com Eli para ver se ele me aprova fazer tudo isso. Não, o Senhor já estava falando com ele, que mais permissão que Samuel precisava? Não precisava de permissão nenhuma, o Senhor está falando. Então, se o Senhor está queimando no seu coração, não peça mais permissão para ninguém. Vai lá e faz aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Né, Alan? Rick, a gente não é um povo rebelde, não, viu, gente? A gente só... A questão às vezes passa a impressão, né? Que tem coisa que não precisa pedir autorização. Você finalizou muito bem, né? Deus falou... Que exemplo top, cara. Deus falou para Samuel, tem uns negócios pra você fazer aí. Aí Samuel, peraí, vou ali avisar o Eli. Não, Samuel, eu tô mandando você fazer, meu filho, o próprio Deus. E sabe o que é legal, Rick? A partir do momento que entende-se que todos querem fazer a vontade de Deus, imagina, por exemplo, né? Vou dar só um exemplo, vou continuar o exemplo que você deu, do Diego da Betânia, que me ligaram, uma surpresa gratíssima. Falaram, irmão, tá muito frio, a gente vai entregar roupa na rua. Aí eu falei, meu Deus. E tipo assim, aí eles me falaram, não pedindo autorização, eles me falaram, tipo, você tem roupa aí na sua casa? E eu falei, cara, se viesse, eu falei, meu, vai logo, velho. Não deixa essa chama, corre, toma, pega rapidinho, já vem com o porta-mala aberto para mim só jogar e você continuar, porque precisa estar na mesma fiação aí, meu amigo Rick. Eu não sei se eu consegui transmitir a essência dessa mensagem, eu não sei se eu consegui, mas eu quero só dar uma recapitulada na essência dessa mensagem, através de um exemplo que aconteceu, igual eu falei para vocês, a gente sempre vai usar exemplos nossos, não vamos ficar indo atrás, né? Mas, tipo assim, o exemplo da cesta básica. Foi assim, veio um rapaz me pedir alimento, e eu não tinha, igual eu falei, assim, muito trabalho, muita coisa para fazer, acabei não indo fazer compra, não olhei e falei, ih, rapaz, hoje vou ter só o de hoje mesmo, tal, mas amanhã você vem que lá na igreja, onde a gente faz o culto, tem, aí você pega, só que tinha acabado isso, né? E aí, falei, poxa, e agora? Acabou. E aí eu saí para almoçar com o Bruno, que ele entrou aí, não sei se ele tá aí ainda, se tiver, dá um glória aí, dá um oi. E aí, tipo, ele colocou uma cesta no meu porta-malas, eu não tava lembrando dele, do Marco, a pessoa que veio pedir, veio aqui em casa. Eu não tava lembrando dele e, tipo, acabou o almoço, eu vim e o Marco tava na porta da minha casa. E aí eu já sabia que não tinha mais a cesta lá na casa do André, né, onde a gente faz o culto. E aí eu me lembrei a última coisa que eu me lembrei foi o Bruno falando assim, não esquece que tem uma cesta básica no porta-malas. Eu abri o porta-malas e entreguei para o Marcos. Porque eu fiz. Então, o eis-me aqui é isso. É tipo assim, não é para dar aula para Deus, não é para montar um plano, sei lá, um plano difícil, não. É simplesmente para você se colocar à disposição.
Deus ama as pessoas muito mais do que você, do que eu, do que qualquer um. Deus ama as pessoas com amor ágape, que é o amor incondicional. Tanto que ele deu a própria vida por cada pessoa, seja ela o que nós consideramos boas ou ruins. Ele deu a vida por essas pessoas. Então, a gente tem que entender que quem tem a maior preocupação da família do Marcos se alimentar é Deus, não sou eu. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me colocar à disposição. Me colocar à disposição apenas. Me coloquei à disposição, aí eu vou começar a agir de acordo com o que Deus vai fazer na vida das pessoas. De acordo, a obra é dele, os filhos são deles. Ele ama as pessoas mirabolante. Aí, Rick, ajudou eu. Ele ama as pessoas muito mais do que a gente. A verdade é essa. É incondicional, não tem explicação. O amor de Deus, aí, sério, é estar disposto. É estar disposto. Tipo assim, sabe, o Rick, eu achei muito legal. Eu até coloquei no status. Quando eu fui preparar a ministração de sábado, eu peguei o papel para escrever. Aí eu falei, cara, não tem que sair nada de mim aqui, tem que ser de Deus para as pessoas. Se tiver algo em mim que Deus quer me utilizar, e 99% das vezes é isso, algo que está na gente, ele utiliza, ok, aí eu escrevi lá em cima, pai, o que o senhor quer falar com os seus filhos hoje? E comecei a escrever, porque não é a ministração para as pessoas entenderem que eu sou um pregador, sabe? Para todo mundo olhar e falar assim, poxa, eu vou ficar no Ministério Carmel porque as pessoas aqui, elas são, sabe? Não. O que Deus tem para falar. É simples. Não precisa. Por mim, é porque eu tenho a memória muito, sabe? E aí acaba atrapalhando aquilo que Deus tem para entregar para as pessoas. Mas por mim, eu não preparava essas coisas. Aí atrapalha, né? Em vez de ser ajudado, atrapalha. Deus entrega o ouro, você joga o ouro. Não leva o ouro para entregar lá para a turma. E eu só queria falar dessa essência. Estar disposto, estar disponível. Isso, Su. Para disposto não. Estar disponível. Pai, estou aqui. E ir lá e fazer. Porque a verdade é que a gente precisa se posicionar diante de algumas coisas. Ai, Alan, mas é por causa disso, por causa daquilo. Não, amado, não é por causa disso, não. Eu vou te falar por que você não faz. Eu escrevi aqui. A gente não faz, sabe por quê? Porque ainda não é importante o suficiente para a gente. Se as pessoas forem importantes o suficiente, se a obra de Jesus, se a gente... Porque tem um tanto de gente aí falando que ama a obra de Jesus, que gosta de trabalhar para a obra do Senhor, e aquilo, isso, aquilo. Quando a obra de Deus não é microfone na mão só. A obra de Deus são pessoas. São pessoas. E aí, quando Deus manda, é isso, é aquilo, é por causa disso, por causa daquilo. Não é, amado. Não é. É porque ainda não é importante o suficiente para você. A partir do momento que foi importante o suficiente, não acabou. É feito e acabou. Por que eu estou falando isso, Rick? Porque é o seguinte, a gente precisa se posicionar. É preciso a gente se posicionar. Sabe, como cristãos. Estar disponível é se posicionar diante disso. Eu já contei várias experiências, eu gosto de contar experiências, sabe? Tive uma experiência que teve uma pessoa que estava lá possessa diante de uma situação, deu 2 horas da manhã, 3 horas já naquele sono gostoso, um dia frio, e aí me chamaram, e aí eu falei assim, não, tô dormindo, isso é hora, sabe? Ainda acordando, e o Espírito Santo falou para mim, mas cara, você não falou que estava disponível? Não foi esse o compromisso? Não foi esse o compromisso que você fez comigo? Quem que eu vou mandar lá? Eu dei um pulo. Por quê? Porque eu pensei assim, não, eu tenho que isso, aquilo, tem toda uma preparação e não sei o que, não. É estar disponível. Você não vai, você é enviado, é diferente. Você não vai sozinho, você é enviado. Você é enviado ao próximo, você é enviado, sabe? E a gente precisa quebrar esses paradigmas. Ou a gente
ama o próximo e faz pelo próximo, ou a gente não está disponível, ou a gente não ama a obra de Jesus, ou a gente não faz parte daqueles que vão anunciar o evangelho. Acabou, não tem conversa. Hoje a gente tem muito, Rick, sabe aquela, a gente tem muito pessoas buscando por status, tá buscando por ser visto, buscando por fama, sabe? É uma live com 8 pessoas, a pessoa não entrega tudo. Por quê? Porque ela não quer, ela quer 1.000.000, ela quer 1.000. Não está disponível. É amante de si mesmo, não é amante do evangelho. O amante do evangelho, o próprio evangelho, eu já falei, ele coloca uma pessoa como uma pessoa, assim, sabe? Não tem. Uma importância que eu não consigo mencionar aqui para você. É isso que o evangelho pensa de pessoas. E é isso que você... Essa é a briga que você compra quando você diz estou disponível. E acabou, não é sobre nós, né? Não é somente sobre nós, né, amor? Sobre nós também, pelo amor de Deus. Vamos estar bem, vamos estar, né? Bem sim, temos que estar bem, temos que cuidar da família, temos que cuidar dos filhos, da esposa. Aqui no ministério, se não estiver bem com a esposa, não precisa ir para o culto, não precisa, vai para dentro da sua casa, fala com a sua esposa, fala com seus filhos, corrige dentro da sua casa, depois você vai procurar culto, essas coisas, começa em casa, né? Então é isso, o meu amigo Rick, que se posicionar, cara. Primeiro a gente precisa entender o que é esse se posicionar, porque, igual eu falei, a igreja se perdeu. Ela não pode falar que a igreja se perdeu. A Bíblia fala de uma igreja que se perdeu. A Bíblia fala, Laodiceia, Laodiceia, não é você não, é a igreja de Laodiceia, viu? Laodiceia, eu tenho uma coisa contra você aí. Você deixou o seu primeiro amor. E a palavra fala assim, nossa, Deus é bom demais, cara. E a palavra fala assim, volta aonde você se perdeu, porque eu parei lá atrás, cara. Então, não tem essa. Jesus não aliviava para ninguém, a gente não alivia também. Assim como não queremos que ninguém alivie para a gente. A nossa oração, né, Rick, quando a gente... Eu escuto muito essas orações em todos os irmãos que vão para o monte com a gente. Pai, se a gente... ufa. Eu não sei se é de Laodiceia também não, Rick. Depois a gente dá uma olhadinha. Mas eu tenho quase... né? Então, a oração... Eu falo para Deus, Pai, o que eu estou fazendo está errado? Eu largo tudo. Porque não é por mim. Não é por mim. É pelo amor, é pela obra de Jesus Cristo, é pelo reino de Jesus Cristo. Se Deus chegou lá em Eli e falou, Eli, faz isso, isso, isso e isso, Eli, não vai pedir autorização para ninguém, cara. É o reino de Jesus Cristo. É isso que a gente precisa. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui, senão eu jogo o ouro fora. O ex-me aqui, olha como que Deus é lindo, né? O que eu escrevi aqui, a Suelen falou, é estar disponível. Esse é o ex-me aqui. Não fica, sabe uma coisa que a gente não... No futebol de final de semana, a gente não gosta, sabe por quê? O cara que fica escolhendo muito, sabe? É só isso aqui, não sei o quê. Não, meu filho, vamos todo mundo correr. Aqui não tem nenhum profissional, não tem atacante, vamos correr. Aí você vai um ali onde é melhor. Não tem que ficar, sabe? Querendo escolher como vai ser. Você automaticamente, você vai ir para aquilo que você foi chamado. Não tem como. Não tem como. Imagina, imagina uma pessoa que canta muito mal. Agora vai ser bom esse exemplo para passar para você. Imagina uma pessoa que canta muito mal, cantando lá na frente. Canta assim, muito mal não, desafinado, né? Vamos falar assim, que é desafinado. E aí as pessoas que estão lá sentadas, cantando de forma extremamente afinada. A gente vai olhar e falar, peraí, você não quer cantar? Por quê? O que tá desafinado, o que não é menos? Não é menos, mas só que ele é bom nisso. E você vai automaticamente. É automaticamente, é o que eu falei. Muitas e muitas vezes, eu vou para dar conselho, eu vou para receber conselhos e eu dou conselhos. Por que disso, Alan? Porque eu não tem como, quando eu vou ver, eu já estou falando. É o Rick, por exemplo, né, Rick? O Rick, vou falar para vocês. Para a questão de conselho, cara,
Quantas pessoas eu mandei para você, Rick? No mínimo umas. Eu falei, esse assunto, fala com o Rick. Mas ela não fala com o Rick. Mas por quê? Porque o Rick é top nisso. Ele vai te dar o caminho, vai te dar tarefas, anote 10 tarefas, você vai anotar as tarefas que você vai fazer. Sabe? Eu não sou bom nisso. Agora, se você falar com o Rick, você vai ver, é automático. As pessoas vão lembrar. Sabe? As pessoas vão lembrar. Poxa, se é para falar referente à religiosidade, eu vou passar para o Rick, porque o Rick é realmente a pessoa que tem o dom para aquilo, sabe? E é isso, meu irmão Rick. Paz, Matheus. Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto. É isso aí, gente. Eu acho que o Alan acabou finalizando com chave de ouro aí. Tudo que eu estava pensando em falar, ele acabou falando de alguma forma. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, mas só recapitulando tudo isso que a gente está falando sobre eis-me aqui. É sempre a gente ter alguns parâmetros assim para esse eis-me aqui. Primeiro é amar o Senhor acima de todas as coisas, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, sabe? Querer sempre buscar Ele cada vez mais, querer sempre estar mais perto dEle, querer sempre ter mais intimidade, se colocar à disposição não só para trabalhar, mas para Ele te transformar. É muito importante a gente, como ministro, como disponível, a gente fala assim, Senhor, me muda por dentro, me quebra inteirinho, o que eu estou fazendo ainda que eu preciso mudar? Eu faço isso, eu sempre brinco, eu faço isso muito no meu casamento, eu sempre fico tentando acertar naquilo que eu erro, tem coisa que eu consigo, tem coisa que leva mais tempo, tem coisa que eu não mudei até agora e a Nádia fica me lembrando toda hora, mas uma hora vai dar certo, uma hora eu vou mudar, mas é aquilo que eu falei dessa questão de ser maleável, de assim, poxa, eu sou um ser humano, eu erro assim como qualquer outra pessoa, então se alguém mostrar para mim um erro que eu tô tendo, eu posso mudar. Qual é o problema? E quem é melhor para te mostrar onde você está errando do que o Senhor, sabe? Então é assim que eu sempre falo, quando você lê a Bíblia, você tem que deixar a Bíblia te ler. Você deixa a Bíblia te ler, olha para o espelho e fala assim, Senhor, me mostra quem eu sou, porque eu preciso mudar, eu preciso transformar minha vida. Então isso é importante, porque quando você tem esses parâmetros, aí sim, você vai estar apto a ajudar outras pessoas, a servir outras pessoas, porque aí você vai ter parâmetro de vida, intimidade com Deus, você já vai ter mudado sua vida. Aí quando você pega uma pessoa que é turrona, que tem um defeito, não, mas eu sou assim, não vou mudar. Aí se você também tem esse pensamento, você vai falar assim, tamo junto, a gente é assim, não vai mudar. E pronto, e aí que conselho que você deu pra pessoa? Às vezes a pessoa precisa mudar sim, em algumas coisas, não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que é da noite pro dia, não quer dizer que a pessoa vai conseguir sozinho, talvez ela vai ter que ir para uma terapia, talvez vai ter que procurar alguém daquela área para ajudar, principalmente, sei lá, talvez em área de vícios, né, a gente sabe que é muito difícil, então você sempre tem que procurar ajuda, as igrejas, os líderes sempre tem que estar à disposição para ajudar as pessoas nisso. Então esse que é o eis-me aqui, é depois que você foi transformado, depois que você entende, aí sim você entende que não é mais igual o que o Alan falou, que foi chave, né? Não é você quem vai, mas você vai ser enviado. E às vezes você vai para um lugar, você vai chegar num lugar que você pensou que você ia para ser abençoado, e quando você chegar lá, você de fato vai ser abençoado. Então isso é muito importante. Então tudo isso é esse eis-me aqui. Não espere uma liderança, alguém te aprovar. Se o Senhor chegar, queimar no seu coração e falar que você tem que fazer, só você coloca à disposição que Ele vai te usar cada vez mais. Aí você lembra da parábola, eu sempre gosto de falar isso quando a gente fala de chamado, que é a palavra dos talentos, né? Aquele que deu não prosperou nada, e se você prosperou com aquilo que Deus está te dando, ele tende a te dar muito mais. Quanto maior for o zelo pelaquilo que você estiver falando pelo Senhor, mais Ele vai te entregar, mais Ele vai transbordar da sua vida. Mas é por quê? Porque você realmente está gerando fruto com aquilo que Ele está te dando. Então é você como se seu coração fosse terra boa. Poxa, o Senhor vai olhar e vai falar, eu tenho uma terra muito boa aqui. Então quanto mais coisa eu colocar aqui, mais vai frutificar, mais vai aparecer, mais coisa vai fazer. Então se coloca à disposição. Mas primeiro aduba a sua terra, seja essa terra boa para que o Senhor coloque isso dentro de você. Então, acho que é isso, pessoal. Quero agradecer todo mundo que ficou assistindo a gente. Hoje em dia, em termos de internet, é o que eu sempre falo, a internet é dinâmica. Se um feed tiver mais de 10 segundos, você já não assiste. Para vocês terem ficado 1 hora aqui com a gente, tenho certeza que vocês foram tocados pelo Senhor, que o Senhor falou com vocês. Então, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Quem entrou agora no finalzinho, né? O Matheus, o Odilon, a Jana também falou que ela chegou cedo para a próxima live. Então, assim, pessoal, vai ficar durante alguns dias a live aqui no Instagram, tá? A partir lá para terça ou quarta-feira, provavelmente eu já vou colocar no YouTube, aí eu vou tirar do Instagram. Que a gente vai focar como nossa central de mídia o nosso canal do YouTube, tá? Então, todas as lives vão estar lá.
E vai assistindo lá no nosso canal, a gente tem a série Salvação, tem mais de 100 se não me engano, a gente está chegando próximo de 150 vídeos lá, tem sempre uma mensagem de Deus para todos vocês. E é isso, meu, muito obrigado, realmente não é fácil. Difícil ficar numa live 1 hora, só se estiver sendo um tema muito legal, se o Senhor tocar no meu coração, que hoje em dia a gente sabe que o tempo é... Foi isso que a gente criou também, né? Não é que o tempo está mais rápido, mais curto, é porque a gente está criando um monte de coisa e o tempo, a gente está fazendo com que o tempo fique escasso. Então, obrigado por todo mundo. É só para a gente finalizar, eu vou fazer uma oração aqui, aí vocês estão todos liberados, tá bom? Senhor, obrigado, Pai, por cada pessoa que assistiu a gente, Senhor, por cada vida que veio aqui, participou de algum momento, que talvez entrou, ouviu alguma coisa e depois foi embora. Senhor, que essa palavra seja como semente que caia realmente em terra boa. Que tudo que a gente falou aqui venha a ser executado, venha a ser trabalhado, que não seja apenas uma live, mas que as pessoas, elas terminam essa live, elas fechem o celular e comecem a pensar em como falar eis-me aqui, em como estar disponíveis para ser usadas por Ti. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor trabalhe em cada coração, que o Senhor continue estruturando cada pessoa, cada lar, Senhor, cada família representada, porque aqui ficou aproximadamente 10 pessoas, mas se a gente for pensar no âmbito da família, muitas outras pessoas podem ser atingidas por essa mensagem, pela vida da pessoa que ouviu. Então peço a tua bênção sobre esses lares, Senhor, que não venha faltar o alimento, não venha faltar o essencial à vida dessas pessoas, que o teu Espírito inunde esses lares, ó Pai, que essas pessoas realmente queiram ter uma vida contigo, queira ter uma vida de transformação e realmente fale, eis-me aqui, e comece a ser usada, comece a frutificar, Senhor, assim como seja, ó Pai, no desígnio do seu coração, e que elas venham entender que não é elas que irão, mas é o Senhor que vai enviar elas lugares, a situações, a ambientes onde elas vão ser a resposta, Senhor. É que eu te peço, ó Pai, sua proteção sobre todo mundo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Quer falar mais alguma coisa aí, Alan? Tchau, uma bênção. Ô, Rick, eu quero sim. Tem uma coisa Fala que aí. a gente comentou, só para dar o tchau, andar com pessoas que te motivem a isso, te ensinam isso, sabe? Isso Exatamente. é fundamental. Esse pouquinho minuto que a gente ficou lá com a pessoal da Missões, a gente saiu Mudou assim com muita coisa. com muita informação, com muita coisa que a gente quer fazer. Então, conecta com a gente, temos culto presencial, temos várias coisas, como o Rick já falou aí, né? Esse é o pensamento, essa é a nossa identidade, e é isso que a gente, nosso DNA, né? E é isso que a gente vai entregar para o Painho naquele grande dia. Fique com Deus aí. Ótima semana. É isso aí, gente. Fique com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.